Vamos lá então, pessoal. Posição relativa entre uma reta e uma circunferência. A gente já viu, em uma situação anterior, num exemplo do primeiro vídeo, quando a reta era tangente à circunferência. Reta tangente à circunferência significa uma reta que encosta na circunferência. O que acontece nesse momento? A distância desta reta até o centro da circunferência é igual ao raio. E além disso, ela forma aqui um ângulo reto. Gente, isso é muito importante. Se você pegar aqui esta reta centro A, AC, ela é perpendicular sempre à reta S, que é a tangente, tá ok? Aqui uma coisa interessante também, né? A interseção entre a reta e a circunferência é um conjunto unitário. Ou seja, se você fizer um sistema de equações, e a gente vai ver isso num exemplo, esse sistema vai ter como solução um elemento só no conjunto. Isso quer dizer que é reta tangente. Já uma reta exterior à circunferência, a distância dela até o centro, ou do centro até ela, vai ser maior que o raio. E se eu fizer a interseção entre elas, não vai ter nada, vai ser um conjunto vazio. Ou seja, se eu fizer um sistema de equações, eu vou ter ali um conjunto vazio, um sistema impossível de ser resolvido. Ok? E a última posição é quando a reta é secante à circunferência, que é quando ela perfura a circunferência e ela vai sair depois num outro ponto. Então ela vai cortar em dois pontos da circunferência. Isso vai acontecer quando a distância do centro até a reta for menor que o raio, e a interseção entre elas vai ser então esses dois pontos A e B. E se o centro pertencer à reta, aqui tem um erro também, ó. Centro pertencer, vamos corrigir isso aqui, vou dar um pause no vídeo aqui e vou corrigir. Aí sim. Se o centro pertencer a S, a reta divide então a circunferência em duas semicircunferências. Ou seja, esse segmento AB aqui, ele é chamado de corda. Mas se em algum momento o C pertencer ao segmento AB, significa que a distância do centro até a reta vai ser zero, porque o centro vai estar na reta, e o segmento AB vai ser o diâmetro, e vai dividir então a circunferência em duas semicircunferências. Beleza? Vamos determinar a posição relativa entre a reta S, de equação ali x mais y mais 1 igual a zero, equação geral da reta, e a circunferência de equação lambda igual a y ao quadrado mais x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x mais 2y mais 1 igual a zero. O primeiro método que a gente tem para fazer é calcular a distância do centro até a reta. Distância de ponto a reta a gente viu bastante aí no capítulo anterior, tá? Então eu preciso saber as coordenadas do ponto e a equação geral da reta. Já tenho a equação geral da reta, preciso saber o centro. E também preciso saber o raio para poder comparar. Então eu vou ter que pegar essa equação que é geral e vou trazer para a reduzida. Vou usar o método de completar quadrados. Então x ao quadrado mais 2x mais 1. Esse 1 aqui eu coloquei para completar o trinômio quadrado perfeito. Y ao quadrado mais 2y ao quadrado mais 1. Esse outro 1 eu também coloquei aqui para completar o trinômio quadrado perfeito. Este 1 que estava somando eu subtraí. E como eu acrescentei 1 mais 1 aqui, eu acrescentei 2 aqui para manter o equilíbrio da equação. Certo? Então aqui era x mais 2x, x ao quadrado mais 2x mais 1 é x mais 1 ao quadrado. Y ao quadrado mais 2y mais 1 é y mais 1 ao quadrado. E menos 1 mais 2 dá 1. Isso aqui mostra para mim que o centro da circunferência é menos 1, menos 1. Aqui está o x do centro com o sinal trocado e aqui está o y do centro com o sinal trocado. E o raio ao quadrado deu 1, então o raio também vale 1. Beleza? Agora eu vou calcular a distância do centro até a reta S. Equação de distância de reta ponto a reta, módulo sobre raiz. Beleza? No módulo vai a equação geral da reta no lugar do x do y, o x e o y do ponto, que no caso é o centro, menos 1 e menos 1. Então aqui, ó, x mais y mais c. E na raiz vai o a, que multiplica o x, no caso é 1, mais o b, também multiplica o y, também é 1,
a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz de 2, beleza? Aqui em cima, menos 1 mais 1 é 0, vai ficar menos 1. Módulo de menos 1 sobre raiz de 2. Menos 1, módulo de menos 1 é 1. 1 sobre raiz de 2 a gente racionaliza, vai virar raiz de 2 sobre 2. Só que raiz de 2 dividido por 2 vai dar menos do que 1, que é o raio. Ou seja, a distância do centro S do centro até a reta S é menor que o raio. Logo, S é secante a lambda. O outro método, o método alternativo, seria eu pensar na interseção entre S e lambda. Como que eu vou fazer essa interseção? Eu fiz isso já no vídeo anterior. Eu vou montar um sistema de equações. Eu tenho a equação da reta, eu tenho a equação de circunferência. Então eu monto um sistema. X mais y mais 1 igual a 0. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x mais 2y mais 1 igual a 0. É lógico que você não vai nem pensar em método da adição ou regra de Cramer, porque isso não é um sistema linear, ok? Isso não é linear. Você tem x ao quadrado, você tem y ao quadrado, você é obrigado a fazer a substituição aqui. Então eu vou pegar ali e escrever y igual a menos x menos 1, ou y igual a menos x mais 1. Coloco o menos aqui em evidência, porque a hora que eu levar ao quadrado ele vai sumir, tá? Então eu tenho aqui, ó, x ao quadrado, no lugar do y entrou menos x mais 1 ao quadrado, 2x mais 2 que multiplica o y, que é menos x mais 1, mais 2, mais 1 igual a 0. Aqui, esse menos ao quadrado vira mais. E aqui vira um trinômio quadrado perfeito, x ao quadrado mais 2x mais 1. Esse menos aqui vai vir para frente. Então vai ficar menos 2 que vezes x vai dar menos 2x, e menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Esse é o desenvolvimento. Quem que eu consigo simplificar de toda essa monte de coisa aqui, né? 2x com menos 2x é 0. 1 mais 1 é 2, menos 2 também é 0. Então vai sobrar x ao quadrado mais x ao quadrado, que é 2x ao quadrado, e vai sobrar um 2x aqui. Virou isso a equação. E essa equação é uma equação quadrática, mas incompleta. Então eu consigo resolver ela colocando 2x em evidência. Tá? E aí eu tenho que ou o x é 0, que seria essa parcela aqui anular, ou essa parcela x mais 1 é 0, que daria x igual a menos 1. E lógico, se o x é 0, você joga lá em cima, o y vai dar menos 1. E se o x é menos 1 mais 1 dá 0, o y vai ficar 0. E aí eu mostrei aqui para você que tem dois pontos, x1, y1 ou x2, y2. Se existem dois pontos nessa interseção, é porque essa é secante a lambda. Ok? Então esse é um outro método para a gente entender se é secante, tangente ou exterior, relação entre reta e circunferência. Olha só, vamos obter os valores de k para que a reta de equação y igual a x mais k seja tangente à circunferência da equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 9 igual a 0. Então eu tenho a equação reduzida da reta e a equação geral da circunferência. E o ideal para trabalhar seria ter o contrário, né? A reduzida da circunferência é a geral da reta. Não tem problema, a gente arruma. Essa daqui vai ser a geral da reta. Eu subtraí ali o y, estava aqui, subtraí lá, x menos y mais k igual a 0. E a reduzida da circunferência, eu peguei esse menos 9 e somei 9 aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Olhando para isso aqui, você sabe, né? Centro e raio. Centro, 0, 0. Raio, 3. Logo, a distância desse centro até essa reta tem que ser 3 unidades, para que ela seja tangente. Essa distância tem que ser igual ao raio. Essa distância é o módulo sobre a raiz. O A é 1, o B é menos 1, o C é K. Só que os valores de x e y são 0 e 0. Então vai ficar 0 menos 0 mais K no módulo. E na raiz quadrada, o A, 1 ao quadrado, mais o B, menos 1 ao quadrado. E isso vai dar o raio que é 3. Quanto que vai dar esse denominador aqui? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado? 2. Vai dar a raiz
O menos 1 ao quadrado é 1, né? Então vai dar 2 aqui, vai dar raiz de 2. E em cima sobrou o módulo do K. Então, módulo do K, eu posso isolar aqui, módulo do K é igual a 3 raiz de 2. Isso quer dizer que o K pode ser o próprio 3 raiz de 2, mas o K também poderia ser negativo. Então eu tenho duas respostas para o K. Mais ou menos 3 raiz de 2. Professor, mas como assim? Como que eu vou ter duas respostas aí para o K? Veja, quando eu olho para aquela equação reduzida, vou até pôr aqui a caneta, tá? Quando eu olho para aquela equação reduzida, eu conheço a inclinação da reta. Porque eu sei que o coeficiente angular vale 1. Mas eu não sei o coeficiente linear da reta, que é o K. Então, em algum momento, no meu plano, eu tenho aqui a circunferência. Existe uma reta que tangencia ela por aqui e outra reta que tangencia ela por aqui. Imagina que aqui é tangente. Tá ok? Nesses dois casos, você tem aqui a tangência dessas retas com essa circunferência. Opa. Você tem a tangência da reta com a circunferência. São esses os dois valores do K. O K positivo é a reta de cima, o K negativo é a reta de baixo. Tá ok? Por isso, duas respostas aqui para o K. Para não ficar muito longo, eu vou parar esse vídeo aqui. No próximo, que vai ser o último vídeo, nós vamos falar da relação entre circunferência e circunferência. Quais são as posições relativas entre duas circunferências distintas. Beleza? Deixa eu paralisar.